Olá, pessoal. Vou comentar este tema aqui primeiro, da redação da LESP, que é a questão da inteligência artificial. No outro vídeo, eu vou comentar a questão do consumo de carne. Quem foi nosso aluno no turma de redação, obviamente a gente não fez este tema, mas se lembrar do tema 3, que tratava de grandes problemas do século XXI, entre esses grandes problemas estaria a questão da manipulação de dados, então teria argumento para trabalhar essa redação, e também a redação 8, que é sobre o trabalho à distância, também teria argumento, que aquela redação 8 vai falar sobre os problemas do trabalho à distância ligados principalmente à questão da exclusão social, e isso tem a ver com inteligência artificial, tá bom? Então, teria essas questões. Bom, eu vou falar sobre este tema. Todo o tema da VUNESP, pessoal, demanda o quê? Demanda um posicionamento muito claro. Este posicionamento precisa estar presente na introdução, tá? Ele precisa aparecer aqui. E como você se posiciona? Simplesmente concordando com o tema ou discordando dele. Não é? De que modo? Você pode usar expressões como, não é? Ó, começa aqui, por exemplo, ó, de fato, né? Os benefícios da inteligência artificial superam os danos que essa tecnologia pode causar ao desenvolvimento da humanidade. Ponto. Você pode se posicionar dessa forma. Então, logo você tenha feito o posicionamento, vamos supor que você concorde, né? Então, de fato, você concordou com o tema. O que você pode fazer? Antecipar seus argumentos. Pode não, você deve, tá? Então, você pode, ó, isso, né? Ocorre. Por quê? E aí você pode aqui sintetizar para mim 2 ou 3 argumentos que demonstram que a inteligência artificial traz mais benefícios para a humanidade do que dano, tá? Então você pode trazer para mim 2 ou 3 argumentos. Naturalmente, estes argumentos deverão ser desenvolvidos pela ordem em cada um dos parágrafos do desenvolvimento, tá, gente? Não poderia se esquecer, vocês não podem esquecer. Mas não poderiam ter esquecido de fazer isso, tá bom? Certo? Se você discorda, é muito simples também. Né? Você pode falar, olha, você pode dizer o seguinte, ó, que a inteligência artificial, né, embora gere benefícios, ela tem trazido mais danos, mais preocupações ao desenvolvimento da humanidade, tem trazido mais problemas para a humanidade. E aí também é a mesma coisa, né? Ó, isso decorre do fato de que. E aí você apresentar seus argumentos aqui de forma resumida, tá? Então é isso. Professora, eu posso, por exemplo, usar aquela técnica, não é, que você chamou outro dia de argumento da plateia, que é quando a gente desmerece o outro lado, por exemplo, falando que muitas pessoas temem a inteligência artificial por ela, né, trazer riscos à humanidade. Mas, né, aí ao fazer isso eu falo, por exemplo, ó, ocorre por outro lado, né, que a inteligência artificial traz mais benefícios se observados esses danos. Posso fazer isso? Criar o meu posicionamento por contraposição? Claro, e deve fazer também, tá? Deve fazer também, tá bom? Até já expliquei isso para quem foi aluno do turma de redação, a gente estudou essas estratégias, né, de a gente tirar uma argumentação para fazer valer a nossa argumentação, tá bom? Então pode. Pessoal, que argumentos poderiam, para quem, por exemplo, pensou em benefícios, que argumentos eu poderia trabalhar na minha redação? Por exemplo, você pode trabalhar com, aqui na introdução ainda, com uma síntese de argumentos baseados em redução de custos. Ó, a inteligência artificial gera redução de custos, quer dizer, gera economicidade, economia, né? Gera agilidade na produção, porque tudo hoje tudo que você pensar hoje tecnologicamente que nos cerca tem inteligência artificial. Então gera agilidade na produção, sim, que é a eficiência, não é? Quem pensou nisso? Temos aí eficiência. Gera mais conforto, de certo modo, sim. As coisas passam a ser mais confortáveis. Pense, por exemplo, né? Vou colocar aqui também precisão, porque aí gera mais precisão, ou seja, evita erros, retrabalho, não é? Mais padronização das ações, ó.
E aí seria muito interessante vocês localizarem áreas, sabe por quê? Porque isso aqui é tão amplo, gente, tão amplo, tá em toda a nossa vida esse assunto. Tipo, por exemplo, quem optou por falar sobre a medicina foi com um excelente argumento. Por quê? Quando a gente pensa, é lógico que a gente sabe que a inteligência artificial ela provoca danos, sem dúvida alguma. Mas quem pensou na medicina enquanto posição de avanço, ora, por que, que você tem redução de custos, né? Você tem exames que são feitos em tempo mais célere. Então, se reduz aquela, vamos dizer assim, aquele tempo ou mesmo os gastos, né, que a pessoa teria fazendo vários tipos de exames mais demorados. Hoje você tem exames mais precisos, tá certo? Antigamente a medicina trazia muita dor, hoje você faz as coisas com mais conforto, tá certo? Então, quer dizer, há respostas mais ágeis contra doenças. Então, a inteligência artificial ela tem muito esse lado na medicina. Ela representou o avanço contra doenças que antigamente levavam a nossa projeção, assim, a nossa longevidade, né, a um tempo muito curto. As pessoas morriam com um pouco mais de 30 anos, né? Por exemplo, bactérias que hoje são facilmente controláveis, certo? Graças aí aos processos de inteligência artificial. Principalmente os exames de imagem na medicina, né? Hoje você tem toda uma você tem microcâmeras que vão entrar no organismo, vão desobstruir áreas, por exemplo, que estão obstruídas, vão fazer cirurgias, né? Então você tem todo um processo que a medicina é beneficiada pela inteligência artificial. Quem pensou na questão do trabalho à distância, estudo à distância também. Porque só de pensar no EAD, o EAD é muito, por exemplo, beneficiado por inteligência artificial, pessoal. Por exemplo, as plataformas, né? Os ambientes, tá certo, de estudo, que a gente tem os chamados ambientes virtuais de aprendizagem, hoje contam com arquiteturas mais modernas, arquiteturas de tarefas. Por exemplo, no meu canal eu não tenho isso assim dessa forma, porque é discursivo, então você tem menos facilidade para isso. Mas tem sim na parte de correção, né, de discursivos, mas a gente não automatiza, a gente trabalha de forma bem, só coloca os balões lá, mas trabalha de forma digitada, tudo digitado mesmo ou escrito. Então o que acontece? A gente tem, por exemplo, nos ambientes de avaliação, de aprendizagem virtual, não é? Você tem, quando você contrata esses portais, como por exemplo o Estratégia, Direção, né, o próprio portal, o GRAM, por exemplo, né, são grandes portais. Quando você entra ali dentro, você vai preenchendo uma série de questionários, vai te dando resposta rápida. Então, isso é inteligência artificial, né? Aumenta a interface com o usuário, de certo modo, tá? Então, você tem isso. Nos atendimentos, né, autoatendimentos, então, de certo modo, você tem essa vantagem, tá? Para os, vamos dizer, não só para os estudos, mas também para a parte comercial. Quando a gente pensa em desvantagens, né, nós temos a questão ética, porque inteligência artificial, à medida que vão sendo desenvolvidos softwares, né, processos de inovação mais inteligentes, existem também aquelas pessoas que querem vender alguma coisa, ganhar alguma coisa com aquilo, mesmo sabendo que aquilo é prejudicial. Eu vou dizer uma coisa bem simples: redes sociais e algoritmos. Quem se lembrar, por exemplo, do Facebook, próprio Twitter, não é? Dependendo da opinião que a pessoa tivesse, ou uma orientação político-partidária, não é, o ponto de vista, o algoritmo ele definia alcances por palavra-chave. Então, determinados segmentos políticos que pagavam um pouco mais caro para estar naquelas redes ou que formavam grupos mais numerosos conseguiam mais alcance. Então, isso é uma questão, né, que mexe com essa questão ética, né? Em vez de ser uma coisa bem equacionada para as duas partes, então quer dizer, quem dá mais ganha mais, né? Existe também a questão do próprio desemprego. Eu nem chamaria de desemprego, eu chamaria de exclusão digital, que é um nome melhor, tá? Exclusão digital. Isso aqui foi trabalhado no nosso material, inclusive. Não é? As pessoas. A inteligência artificial, o que ela faz? Ela evolui muito rápido. Então, se você já vive em um país que as pessoas têm dificuldade de interpretação de texto comum, têm dificuldade de letramento comum, né, elas não têm condição de letramento digital. Mal sabe entrar na rede social. Tem gente que tem o WhatsApp, mas não sabe navegar pela web, de modo algum.
Então, quer dizer, isso indica que uma exclusão digital de trabalhadores, estudantes, né? Então, esse processo evolutivo, ele de certo modo também vai colaborando para o aumento da pobreza no mundo, tá? Então, existe essa questão, quem pensou do outro lado. Existe a própria questão da despersonalização, não é? No atendimento. A despersonalização. É claro que isso aqui, gente, então você pensa no autoatendimento. Por exemplo, turma de redação tem lá um autoatendimento, que acontece na porta de entrada. Quando você entra no site, existe ali o autoatendimento. O que humaniza aquele autoatendimento é porque ele já cai no atendimento em seguida, certo? Mas, por exemplo, existem serviços bancários que você, ou de telefonia, você vai sendo atendido, né, de forma, dentro de um processo de inteligência artificial até o limite da sua paciência, né? Então existe a despersonalização. Porém, já existe todo um trabalho de personalização, de humanização desse autoatendimento. Porque é criado naturalmente por meio de palavras-chave sem sair do campo da inteligência artificial. Né? Mesmo aquele atendimento robotizado, ele ainda se converte no atendimento humanizado, porque são colocadas palavras-chave para atender determinados segmentos, né, conforme a resposta que a pessoa der. Então, ela vai havendo ali uma melhoria do fator, certo, daquele dado, tá? Outra questão que a gente tem, né, em relação a danos é exatamente o Big Data. E que é isso? É o grande banco de dados. O mundo vai se transformando num grande banco de dados em que alguém controla esse banco de dados e esse banco de dados pode cair em mãos criminosas. Então, é aqui vamos dizer assim, um celeiro para o crime, não é? Quanto mais dados você deixa nos meios de inteligência artificial, maiores são os riscos. E é verdade, não tem como negar, tá? É um grande problema do século XXI, tá? Lá no nosso tema 3, né? A gente tratando desse assunto, tá certo? Então, você tem essas questões, certo, gente? A questão, por exemplo, questões éticas, né? Você pensa, por exemplo, em armas químicas, certo? Vão sendo desenvolvidas aí para indicar um domínio. Essas armas químicas baseadas em inteligência artificial, né? Principalmente armas biológicas baseadas em inteligência artificial, vão sendo criadas, né, no nosso meio. Então, são esses os riscos. Bom, importante é não encher a redação de informações. Quem concentrou com 2 informações ou 3 informações trabalhou, naturalmente, deve ter trabalhado muito bem, não é? E trabalhou dentro de uma organização factível. Em relação à conclusão, pessoal, bastaria reafirmar. Bastaria reafirmar quem optou pelos benefícios, né? Fazer uma conclusão confirmando seu posicionamento. Quem optou pelos danos pode fazer uma conclusão também reafirmando seu posicionamento ou buscando uma solução híbrida, tá? Por exemplo, quando a gente pensa até quando falamos de trabalho remoto, na redação 8 do nosso dossiê de aprovação, quando a gente trabalhou essa questão do trabalho remoto, a gente pensou na questão híbrida. Por quê? Não tem como negar o avanço tecnológico, mas tem como você fazer um trabalho um pouco mais híbrido, de modo que a inteligência artificial trabalhe a seu favor, produzindo sim celeridade, produzindo conforto, produzindo precisão na realização das atividades. Porém, o híbrido seria um encontro, seria o social, a ressocialização do homem, a volta dele, não é, para os seus grupos sociais. Então, você poderia pensar na redução de dano, né? Ali como processo de mitigação para quem pensou mais em danos, tá bom? Então, são essas dicas, tá, para vocês. Espero que tenham ido bem, tá bom? Só mais pra gente trocar uma ideia, trocar inteligência sobre possibilidades. Quem quiser pode escrever aqui abaixo desse vídeo, que eu respondo na medida possível, né? Se o teu argumento é válido ou não, tá bom?